Olá, professores, tudo bem? Eu vou conversar hoje com o professor, filósofo e historiador Diego Moraes. Ele é mestre em ética e filosofia política, doutorando em história cultural e social, e nós vamos conversar sobre filosofia. O papo foi tão bom que nós já até marcamos um novo encontro em janeiro sobre outro tema, vocês vão ver. Então, se liga aí, Papo de Professor, eu sou Rafael Albuquerque, solta a vinheta. E aí, professor Diego, tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer ter você aqui no Papo de Igualmente. Professor. Eu queria conversar com você a respeito do cenário. Como é que está o ensino de filosofia, tanto na escola fundamental quanto no médio? Como é que está isso aí? Olha, eu poderia dizer que está muito bom, no sentido de, depois de quase 30 anos, nós temos o retorno dessas disciplinas, né, ou dessa disciplina específica, para o currículo das escolas, sobretudo de ensino médio. Mas está muito incipiente, está muito claudicante. A maneira pela qual a filosofia, especialmente, ela foi reintroduzida nos currículos escolares, ela foi feita ainda sem a participação da sociedade civil, ainda sem a participação de um coletivo de professores, para poder realmente pensar essa reestruturação necessária dessa disciplina. Então, se há um otimismo com o seu retorno, há um pessimismo muito grande pela maneira como ela está sendo conduzida. Entendi. Não é? Para você ter uma ideia, a legislação específica ela não pontua nada sobre o ensino fundamental. Ela é específica sobre o ensino médio. Então, todos os intentos, todos os desafios de se tentar aplicar essa disciplina no ensino fundamental são tentativas, são desafios muito autônomos. São poucas escolas, especialmente escolas particulares, que topam esse desafio de colocar a filosofia no ensino fundamental, seja primeiro ou de segunda fase. Certo. Você tocou num assunto meio delicado, né? A participação dos professores no ensino de filosofia. Está chegando aí a Base Curricular Nacional, você deu uma lida nela? Dei sim. O que você achou? Então, está muito problemático, né? Eu tento não ser pessimista, né, com todo esse cenário, mas não tem como deixar de ser. O que ocorre, e a gente percebe, é que a sensação que nos dá é que quem está produzindo esses materiais, quem está produzindo esses documentos, não são pessoas da área. Ou se são pessoas da área, são pessoas completamente enviesadas, vamos colocar assim. Você tem uma tentativa de se predominar determinados conteúdos em detrimento de outros. É claro que se a gente for tentar abarcar tudo que a filosofia desenvolveu ao longo desses últimos 2.500 anos, a gente não vai ter um material decente, né? Nem mesmo uma diretiva comum. Mas há um grande problema sobre o que privilegiar nisso. O que ocorre é que nós temos duas orientações. De um lado, você tem uma orientação estritamente mercadológica, que está condicionada pelo Enem. Então, o que o Enem determina é o que as escolas basicamente vão trabalhar, não é? Então, essas escolas, sobretudo escolas particulares, elas vão praticamente ignorar qualquer documento oficial em relação ao que deve ser trabalhado. Verdade. E vão trabalhar aquilo que o Enem está orientando. E não necessariamente o que o Enem está orientando é aquilo o mais importante, né? Além de não ser o mais importante, não necessariamente também é aquilo que os documentos ofertam, o que pode parecer muito paradoxal, não é? Então, o Enem estabelece ali um conjunto de temas específicos, ou de abordagens, ou de recortes epistêmicos dentro da filosofia, e as escolas, sobretudo as escolas particulares, acabam se orientando em desenvolver os seus próprios materiais a partir disso. O que ocorre é que nem sempre esse recorte é o mais interessante, é o mais relevante, embora discutir relevância é uma coisa muito delicada em educação. E, ao mesmo tempo, uma pergunta grave a se fazer é quem está operacionalizando este recorte. Seja por quem está elaborando a prova, embora eu ache a prova bem elaborada, seja por quem está executando esses conteúdos, essas abordagens em sala de aula, que aí, ao meu ver, não são totalmente capacitados para isso. E há todo um contexto que explica essa não capacitação. Isso, para mim, hoje é o mais problemático. Mais do que os documentos que chegam para nós como diretivas do que ensinar, mais do que uma prova que condiciona na praxis o que deve ser posto, me preocupa quem operacionaliza essa praxis, quem operacionaliza esses conteúdos que chegam. E esse, para mim, é o ponto mais nevrálgico da questão. Esse dá uma boa discussão ainda. Dá né? demais. Dá Você também tocou outro assunto que eu queria falar. O foco da filosofia no ensino médio.
Para o fundamental, a gente vê que o material didático ainda é um problema, né? Então, existe um ranço ainda muito forte de se pensar a filosofia, sobretudo para o ensino fundamental, como autoajuda. Se não é autoajuda, é uma moral e cívica. É quase uma repaginação. OSPB, moral e cívica, lembra disso? A sociologia é uma OSPB, né, e a filosofia é uma moral e cívica. Eu mesmo tive uma oportunidade quando eu dava aula no ensino fundamental, e aí constantemente chegavam minhas coordenadoras, né, e falavam assim, mas Diego, você precisa trabalhar a ética e valores. Eu falo, mas é o que eu mais faço, né? Eu trago Nietzsche para discutir o fundamento da modernidade, eu trago isso. Mas com o tempo eu comecei a perceber que não era esse sentido de ética enquanto fundamento racional para um agir moral. Era ética no sentido tautológico, a moral, ou seja, né, é pensar a ética não como um campo de investigação filosófica, mas como boas maneiras. Como ensinar um menino a atravessar a rua. Eu me senti um escoteiro. Era horrível a situação, porque se via nisso, a filosofia como autoajuda, claro, ou como um instrumento capaz de educar no âmbito em que a família não foi capaz. Ou seja, coloca a filosofia como se fosse uma matéria específica para temas transversais. Né? Antes fosse não é. Dá a impressão que é assim, é o setor disciplinar da escola no âmbito teórico. Vai ensinar como é que o aluno se comporta. É isso, fundamentalmente é esse. Então toda vez que um aluno tinha problemas de disciplina e tudo, aí a pergunta recaiu ao professor de filosofia. Mas professor, você tem que ensinar ele a se comportar, a reconhecer as autoridades, os valores estão invertidos, esse discursinho que é para mim muito medonho. E acabava que o professor ficava muito atado em certa medida. E os materiais didáticos, eles vão nessa direção. Eles vão muito nessa direção de pensar a filosofia como uma espécie de clínica ou psicoterapia da sociedade. Né? Eles são pensados no sentido de formatar um tipo de mentalidade, que não é uma mentalidade crítica. Quando ela é reforçadora, ela reforça um status vigente, e isso para mim é muito preocupante. E como que é a melhor forma de se trabalhar a filosofia em sala de aula? O que você acha? Aguçar a curiosidade do aluno? Olha, então, existe uma questão que eu particularmente discordo de alguns amigos, que dizem assim, a filosofia ela tem um papel de estabelecer no aluno a criticidade, de ajudar o aluno a contrastar visões de mundo e etc. Eu concordo, eu acho que esse é um dos grandes papéis da filosofia, mas não só da filosofia. Eu acho que qualquer disciplina dá conta desse elemento. Dá conta de... A história mesmo pode pegar diversos tipos de narrativas sobre um determinado evento e poder contrastar essas narrativas como discurso para o aluno. E dizer, olha, não existe uma narrativa padrão, uma narrativa standard, é o olhar do historiador, é o recorte epistemológico do historiador. Isso é possível ser feito. Com isso, você estabelece para o aluno ali que existe uma pluralidade de visões e não uma narrativa padrão. Isso você pode fazer em todas as disciplinas, inclusive nas disciplinas mais duras, mais exatas, por exemplo. Você pode apontar ali vieses interpretativos. Então, isso de dizer, de pensar que a filosofia tem este papel, eu concordo, mas não mais e não menos do que qualquer outra disciplina. Não é? Agora, voltando especificamente para a sua pergunta, eu tenho uma grande preocupação, como eu acabei de mencionar, com o livro didático. Eu acho que trabalhar a filosofia pelo livro didático pode ser um grande equívoco. Essa seria a minha próxima pergunta. Vamos chegar lá. Começa um grande equívoco. Eu acho que há duas formas da gente pensar a filosofia, ao ensino de filosofia, sobretudo no ensino fundamental e médio. Nós podemos fazer uma abordagem temática e contextual. Então a gente pode... e aí é uma perspectiva quase Paulo Freire, né? A gente pode pensar a realidade do aluno para discutir problemas e tentar encontrar na história da filosofia ou não autores ou pensadores que problematizaram aquela questão, sem correr o risco de anacronismos ou atemporalidades. Claro. Mas é poder pensar problemas que estão ligados à realidade imediata do aluno ou uma realidade parcial, por exemplo, o contexto político que nós estamos vivendo. E tentar encaixar aí no campo da história da filosofia o que diversos autores pensam a respeito. Essa é uma abordagem. É uma abordagem que eu gosto de utilizar quando eu sinto que o aluno já tem um certo background, ele já tem uma certa reserva, porque senão fica muito paradoxal, né? É a mesma coisa de eu tentar analisar o atual cenário político e dizendo que, olha, tudo que se explica atualmente se explica a partir desse viés. E são vieses, muitas vezes, antagônicos, contraditórios. Mas no aluno que não está hábil ainda, que ele não está com o olhar e o ouvido e a percepção treinada a distinguir,
discursos e narrativas, ele vai achar que é a mesma coisa. Então ele não vai conseguir perceber essas distâncias. Isso ocorre muitas vezes na filosofia. Não tem como eu virar e falar assim, olha, essa proposta ela é dessa maneira, sem eu explicar que os autores que estão dialogando isso são contraditórios, pertencem a correntes distintas. Verdade. Então essa abordagem temática que busca trazer a vivência do aluno e buscar recortes na história da filosofia, eu acho ela muito boa, mas eu acho ela arriscada quando não se tem um background. A pergunta que eu ia fazer é porque é o seguinte, eu tenho notado nessas visitas que eu faço às escolas a questão do professor de filosofia e o material didático. Pelo fato de ainda ser uma coisa que não é totalmente certa, o professor de filosofia ser filósofo nas escolas. Sim. Eu tenho pego muito isso. Não só acontece com a filosofia, mas também com a história da arte, que a gente conversou no vídeo passado. Às vezes professor de língua portuguesa, de geografia, dando história da arte, porque é uma matéria a mais, sabe? E isso é preocupante. E nisso eu vi que alguns materiais didáticos de filosofia do ensino médio têm subsídio muito bom para acompanhar esse professor que não é filósofo. Isso tem pró e tem contra. Sim. O professor ele se sente munido para dar aula, só que, como tem toda essa ferramenta para ajudar, acaba que ele fica refém daquele autor. Ou seja, o livro é o professor, não é ele. Sabe? E aí vai no que você falou, né? O professor, ele simplesmente passa o que o autor do livro passa para ele, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão, porque, a princípio, o que a gente vivencia é uma crise das licenciaturas, de modo geral. Nós não temos professor em área nenhuma. Nós temos o engenheiro que dá aula de matemática, o advogado que dá aula de língua portuguesa. Diminuiu um pouco, mas ainda... Diminuiu, sim, certamente diminuiu. Mas ainda se tem, principalmente na rede privada de ensino. Eu mencionei, eu trabalhei 10 anos na rede privada de ensino, nunca me pediram o meu diploma. Um dos professores mais conhecidos aqui de Goiânia da aula de biologia não é biólogo. Pois é, para você ter uma noção. Não que não sejam capazes. Claro, não é? São excelentes didatas, inclusive. Mas são professores recortados. O que eu quero dizer com isso? Ele consegue dar à frente. Ele é um professor de história que dá aula de história do Brasil imperial. Ele só consegue fazer esse tipo de trabalho. E isso, para mim, é um absurdo muito grande. Principalmente porque esses novos documentos que nós elencamos, por mais equivocados que eles possam ser, pelo menos eles trazem essa perspectiva de que o professor precisa ter uma formação mais ampla para conseguir dialogar conceitos, dialogar temporalidades, por exemplo, né? Mas voltando à sua questão, para mim há uma crise das licenciaturas, há uma ausência de professores em quase todas as áreas. Isso é fato. E isso está revertendo até na questão do salário do professor, né? Claro. Está aumentando, porque não tem mais professor. Exatamente, né? Bom, então, primeiro, né, isso está presente em todas as áreas, mas especialmente na filosofia nós temos um problema grave aí, né? Na rede pública de ensino, quem é o professor de filosofia na maioria das vezes? Não é o filósofo por formação. É o professor de geografia ou de artes, ou de educação física ou de inglês, que tem que complementar a sua carga horária, porque ele é um professor concursado. Escola pública, isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, o que sobrou para ele? Sobrou filosofia. Então, eu vou lá dar aula de filosofia, né? Na rede privada, você tem os oportunismos. O que eu quero dizer com isso? Aparece ali 2, 3 aulinhas de história da arte ou de filosofia. Não, o professor de história tem condições de ir lá e pegar essas disciplinas. Isso acontece muito. Até com material didático, né? O Cotrim que faz tanto história quanto filosofia. Bastante. Então mas você acaba filósofo e historiador, né? Há controvérsias. E embora o livro didático dele de filosofia não seja tão pavoroso como é o de história, né? Mas enfim, eu acho que há outras coisas melhores nesse sentido. Mas aí, retornando, nós temos essa crise da licenciatura que afeta a rede privada e a rede pública. Hoje, com toda certeza eu te digo isso, talvez somente a rede federal de ensino é criteriosa quanto a isso, né? Principalmente os IFs, né? As antigas escolas técnicas, né? Hoje IFs, o professor ele é concursado naquela disciplina específica, e eu não tenho notícias de desvios de função nesse sentido, pelo menos não no ambiente em que eu trabalho. Mas a escola pública, a escola privada, ela está eivada disso aí, por uma própria crise das licenciaturas. Sobre o material didático, e aí dentro desse contexto, eu acho muito problemático, porque para mim, mesmo que o professor opte por trabalhar a história da filosofia, olha, eu vou trabalhar a história da filosofia, eu vou começar lá com a antiguidade, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna, a filosofia contemporânea. Vou trabalhar esses autores clássicos, vou dar uma história da filosofia linear, que é o que particularmente eu gosto, né? Eu acho que seria mais interessante até. Eu gosto bastante. Cronologicamente. Sim, sim. Não estou querendo dizer que é a única forma ou a mais correta. É o seu jeito. É a que mais me apetece, né?
E aí o que acontece? Para mim o professor ele não tem que se ele não pode partir do original, porque talvez o original seja de difícil absorção, abstração para o aluno, eu falo o texto original, né? Ele pode partir do comentador. E há comentadores excelentes, né? Principalmente no Brasil, que temos uma produção, a produção filosófica no Brasil é uma produção quase que historiográfica da filosofia. Verdade. Então você tem muitos comentadores, né? Você pode partir do comentador. Se você não pode partir do comentador, o que eu sugiro? Parta do seu material. Aí você fala assim, mas Diego, você está pensando para o cara que já é filósofo. Mas sim, é ele que tem que dar aula. Mas e aquele que é geógrafo, que quer dar aula de filosofia? Eu digo para ele, vá fazer uma graduação em filosofia. Claro. Ou vá dar aula somente de geografia. Né? É o que eu penso sobre isso. Se não, mas olha, eu tenho competência para trabalhar e tudo mais, então produza o seu próprio material. Porque, veja, nós temos, você se referiu ao Gilberto Coutrin, nós temos também, de um modo clássico, né, para filosofia, o livro da Marilena Chauí, nós temos o livro da Maria Lúcia Helena. Eu acho que todo mundo de licenciatura já leu o livro da Marilena Chauí. Pela Marilena Chauí, que é um livro que ela escreve para o ensino médio, mas que tem uma abordagem para ensino superior, mas que não serve para o ensino superior da área de humanas. Que é a introdução da filosofia. É uma coisa maluca dela. Então é o seguinte, você tem diversos livros didáticos por aí, desses autores. E aí você vai pegar o livro da Aranha, são quase 400 páginas. E aí qual que é o problema estrutural? Vamos ser bem honestos. A legislação diz que você tem que ter aula de filosofia nos 3 anos. É isso que a legislação diz. A lei de 2008 diz isso. Você tem que ter uma aula de filosofia em cada ano. Não se fala como, nem de que forma. Aí o dono da escola particular, ele quer otimizar recursos, ele vira e fala assim, ó, você vai ter uma aula de filosofia no primeiro ano e de sociologia na mesma aula. No segundo ano do mesmo jeito e no terceiro ano do mesmo jeito. Aí ele faz isso. Ele está dentro da legislação, mas ele não falou como. Se chega uma fiscalização, não, mas tem lá, ó, aula de filosofia, aula de sociologia. Aí ele obriga você a fazer um misto disso para que você possa dar conta do conteúdo. É a mesma coisa de eu chegar e virar para um professor de matemática e falar assim, olha, você é matemático, não é? Mas na física e na química não tem conta, então você vai dar tudo ao mesmo tempo. E aconteceu muito isso com professor de matemática e física. Bastante. Né? Então, Falta de professor de veja, física existe uma matéria, essa matéria a gente vai chamar de ciências da natureza, você vai dar aula de matemática, física e química, porque tudo tem conta. Mas não é pretendendo uma interdisciplinariedade, uma transdisciplinariedade. É otimização de recursos, de sala, de tempo e de salário. Fundamentalmente é isso. Verdade. Então, retomando, né? Você tem um livro de 400 páginas para trabalhar primeiro, segundo e terceiro ano, com uma aula por semana, ainda dividindo para frente de sociologia. Não vai se trabalhar esse livro. Esse livro ele é gasto público para o governo, para comprar para os alunos, e ele é gasto para o pai, que vai pagar mais de R$100 num livro desse, que não vai ser usado nem 25%. Outra coisa que o professor tem que entender é que o livro didático não é para ele. O livro didático é pro aluno. Claro. É pro aluno, então... didático, a palavra didático já tá claro. já mostra. Se ele fala, não, mas eu preciso para preparar minha aula. Então você não tem condições de dar aula se você precisa preparar a sua aula a partir de um livro didático. Pois é. Se você precisa preparar a sua aula a partir do livro didático, desculpa, você não tem competência para dar aula. Você tem os livros dos pensadores, exato. Tem os livros você vai dos no filósofos. Clássico, você vai nos comentadores. O aluno tem o didático. É isso. Então eu penso que hoje dá para você formatar o seu próprio trabalho. Uma aula de 50 minutos ali, você vai trabalhar um texto. Esse texto ele não precisa percorrer 10, 15, 20 páginas. Você pode fazer um texto mais enxuto, mais direto para o aluno e você problematizar isso. E talvez, mediante a condição daquela turma, você pode ali aplicar o comentador, você pode aplicar talvez até o fragmento de um clássico. Mas entender que aquele aluno, além daquela disciplina que ele está tendo de você, ele tem mais outras 15 disciplinas. Esperar que ele vai ler 20, 30, 40, 50 páginas por semana no texto original, desculpa, você não sabe onde você está. Você não está compreendendo. Então, qual que é a minha sugestão? Vai trabalhar a história da filosofia, produz o seu próprio material. Um texto que contextualiza a história antiga, contextualiza o período dos filósofos clássicos, né, uma biografia simples sobre Sócrates, Platão e Aristóteles e as principais ideias do recorte que você está fazendo. Você vai discutir teoria do conhecimento, conceito de psique e maiêutica para Sócrates, mundo das ideias em Platão, teoria da causalidade em Aristóteles. Você fez tudo isso em 10, 15 páginas, que é o suficiente para o aluno se ambientar. Esse pode ser o seu material didático. E isso encanta o aluno também, né? Bastante. Ele sabe que ele não vai perder aquilo. Agora, você vai exigir que ele compre um livro de 400 páginas,
que tem lá um monte de figura, um monte de texto aleatório, escrito por pessoas que não são filósofos. Isso é incrível. Nesse ponto a sociologia está um pouco mais além. Nós temos mais material didático de sociologia feito por sociólogos. Na filosofia você tem gente de tudo quanto é área escrevendo sobre filosofia, o que compromete bastante. E aí você vai ter Gilberto Cotrim, você vai ter Gabriel Chalita, você vai ter pessoas assim que, olha, se tem algum tipo de formação, essa formação não está expressa no material dele. Essa é a grande questão. Nossa, muito bom, muito bom. Tem alguma dica que você pode dar para o professor em sala de aula para que ele já entre melhor agora? Olha, isso é tudo muito subjetivo, né? Mas o que você faz logo no início da sua aula já para chamar a atenção dos alunos? Bom, a primeira coisa que eu falo, olha, eu sou filósofo, historiador, eu não sou ateu, eu não sou satanista, eu não sou alcoólatra, não sou comunista e não estou aqui para te doutrinar. Eu acho que você já quebra, né? Aí ele pergunta, e o que é você então, professor? Eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Aí ele já fica maluco com essa pós-modernidade, né? Então eu acho que talvez começando a quebrar, a gente já entrar em sala quebrando alguns estereótipos que se faz da disciplina de filosofia. Porque principalmente a falta do professor de filosofia fez com que os alunos tivessem aulas assim, leia esse texto e faça o resumo. Eu tenho alunos que falam assim, que tudo que ele aprendeu de filosofia, ele chega para mim e fala, tudo que eu aprendi de filosofia foi um cara que falava de uma ideia e de uma cadeira que não era cadeira. Eu imagino que ele esteja falando de Platão, né, a teoria do mundo. E tudo é isso. Não, eu aprendi o mito da caverna. É tudo que aprendeu, é o mito da caverna e razão. Ele sabe essas palavras. É igual no inglês, né? Que você aprendeu, verbo to be. Verbo to tobe. Verbo tobe. Né? É só isso que fala que aprende. Então, eu acho que o professor ele pode iniciar fazendo algumas quebras de preconceito, né? Dizendo, aqui se presta a filosofia. Tem um professor da Universidade Federal de Goiás, que foi meu professor, chamado Gonçalo Armijos Palacios. Ele escreveu um livrinho pequenininho de 100 páginas, genial. Escrito assim, o título dele é Como Ser Filósofo Sem Ser Gênio, Grego ou Estar Morto. Né? E é onde ele vai desconstruindo, né, essa coisa do filósofo como sendo aquele ser, né, a parte da sociedade, hermético, comunista, e a gente vai acrescentando os adjetivos malditos, né, para o filósofo. Mas eu acho que começar com essa quebra. Mas o que era isso? Você pergunta para o aluno, ele não sabe responder. Né? Nem lembra de onde viu. Nem lembra de onde viu isso exatamente. Claro, guardado as devidas proporções, né? Não é porque o aluno não sabe te responder que a aula não foi passada bem. Claro. Existe esse detalhe. Mas eu percebo que há tanta coisa para ser explorada na filosofia, há tantos temas a serem explorados, que quando o aluno me chega com isso, a primeira pergunta que eu faço é o que esse professor trabalhou, o que ele evidenciou. Isso para mim é um grande problema. Eu havia mencionado a necessidade de uma quebra de preconceitos, de paradigmas necessários, né? Pois bem, né, tem um livro de um professor aqui da Universidade Federal de Goiás chamado Gonçalo Armijos Palacios. O livro dele chama Como Fazer Filosofia Sem Ser Gênio, Grego ou Estar Morto. Né? Então, genial o título, né? Onde ele trata dessas questões, que é possível se fazer filosofia a partir dessa quebra de paradigmas, né? Eu lembro uma vez que ele me falou uma coisa muito interessante em sala de aula, que ele disse que o filósofo não é aquele que dá as respostas, mas é aquele que pergunta. Eu ia falar isso para você Exatamente. Agora. Eu estava tendo um debate uma conversa que acaba virando debate, né? Com um professor amigo meu. E ele falando assim, porque no livro de filosofia mesmo, alguns deles, tem capítulos sobre felicidade. Falar sobre a felicidade e tal. Eu falo, mas não é que o papel da filosofia é fazer com que você seja feliz, muito pelo contrário, acho que é para você começar a pensar coisas que você não pensava, e isso pode até deixar você mais triste. Talvez, possivelmente. Isso também, assim, não é que os filósofos não procuram dar respostas para isso. Você citou a questão da felicidade, Aristóteles vai ter uma teoria sobre a eudaimonia muito grande, né? Diversos autores vão discutir, principalmente os autores do período helenístico. Existe uma pretensão de resposta por parte da filosofia, mas o que orienta o exercício filosófico são mais as perguntas, o questionamento, a problematização. Então talvez essas quebras de paradigmas e de preconceitos que você faz logo de imediato com o aluno, faz ele repensar, por exemplo, o momento em que ele está compreendendo a filosofia. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e ficou uma dica legal, que é começar a aula, por exemplo, perguntando o que a pessoa entende por justiça. A justiça para mim é a conveniência do mais forte. A justiça para mim é pagar o que se deve a quem se deve. Justiça é fazer cumprir a lei. Todas essas três definições que eu dei de justiça estarão no senso comum e estarão presentes também lá no livro 2 da República de Platão, onde Sócrates, o interlocutor, ele contrapõe, ele questiona esses conceitos de justiça. E você pode usar a fala do Sócrates para ir questionando. Ao final da sua aula, você já deu o livro 2 da República inteirinha sem eles terem lido.
embora você vá pedir para que eles leiam. Mas veja, você já trabalhou Sócrates, você já desconstruiu o que ele traz, e ainda assim você apresentou a teoria platônica para eles de justiça. Você conversa com o aluno, assuntos interessantes, sem nem ele se notar que está tendo uma aula de filosofia há 50 minutos. Exatamente, isso mesmo. Eu, enquanto professor, assim, eu sou bem metódico com algumas coisas. Eu chego em sala, eu elaboro todo o meu quadro, deixo ele esquematizado, uso o data show de forma inteligente, no sentido de ele vincula imagens, né? Ele é um discurso imagético e não um lugar para você ficar lendo texto. Claro. Então eu deixo aquilo tudo bem preparado. E começo sempre a minha aula a partir de determinadas perguntas. Às vezes perguntas retóricas, porque tem aluno que é muito tímido, e aí se ele não responder, não tem como você avançar na sua aula. Mas você faz uma pergunta de modo que se ele não responde, você gera a resposta, e a partir da resposta que você gerou, você dá continuidade à sua aula. E o tempo inteiro, cada problema que você for sobrepor, né, que vai aparecer, que esse problema surge a partir de novas perguntas, né? Eu tive para encerrar uma aluna uns anos atrás, que ela era incrível. Eu estava dando uma matéria, por exemplo, o racionalismo cartesiano. Estou lá explicando e ela ficava com uma cara feia, uma cara fechada. O que está acontecendo? Aí ela virou e falou assim, eu não concordo com isso. Porque esse negócio de ideias inatas não funciona, esse negócio da razão ter acesso a tudo. Não, para mim, não há conhecimento que não passe pela minha experiência dos sentidos. Parabéns, você acabou de entender o empirismo, que é a próxima corrente. Olha isso. Aí chegávamos no empirismo e ela, não concordo, porque para mim tem que juntar a razão, tem que juntar os sentidos, beleza, isso é Kant. Ela está entendendo a filosofia. Ela está discordando, ela está criticando, porque ela já está vendo lá na frente. Há alunos dessa natureza, mas o aluno que às vezes não é capaz de chegar a essa problematização, você tem que fazer. Você pode dar a aula, ensinar o que está sendo posto por aquele autor, e aos poucos você mesmo vai problematizando, você vai minando o autor. Aponta as fragilidades daquela obra. Com o tempo o aluno já vai sacando os problemas que aquele autor tem. Pronto, você já tem o próximo. Porque a história da filosofia é uma história das contraposições. É uma história quase, eu vou usar a expressão dialética, né, dos períodos anteriores. E dá para fazer isso a partir de perguntas, de problematizações que você gera. Mas isso pressupõe uma formação, que não se dá através de eu quero ser professor, mas de ser professor. Lindo. Professor, muito obrigado por sua participação. Adorei o papo com você. Muito obrigado. Seja bem-vindo, sempre que você quiser. Claro, só convidar. Beleza. Muito obrigado. Até mais.